Olha, se tem uma pessoa para falar de autoestima, essa pessoa sou eu, viu? É que eu tenho autoestima muito alta. É a melhor. É verdade, a Andrea falou. E tem mais, né? Eu tenho autoestima muito alta. Só que, gente, que muitas vezes fere as pessoas com baixa estima, sabia? Muitas vezes as pessoas reclamam, não gostam, né? E aí vai os toques que eu vou dar hoje, tipo, a gente não pode se importar com o que os outros pensam. Ai, eu tô rindo aqui porque eu lembro de uma situação, eu tenho uma amiga que a gente ri muito alto, sabe? Então eu já dou risada alta, essa minha amiga Renata, lá de Brasília também, ela ri assim, e aí nós duas rindo, meu Deus, é uma coisa de louco, né? Mas é muito bom, é muito bom. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Gente, vamos fazer assim, ó. Aquelas pessoas que têm baixa estima e que não se importar que eu tenho muita autoestima, passa um avião para elas, manda lá, ó, tá começando a live da Ana, entra lá, né? Coloca aqui seu comentário, xinga, briga, fala, Ana, você é metida, Ana, você é legal, que eu adoro ver os comentários. Manda coração, que eu gosto. É. Tô super feliz hoje. Certo? Podemos começar então falando de autoestima? Ai, quanta gente boa, gente, que saudade! Vamos lá então, por que que eu resolvi fazer esse tema dessa live sobre autoestima, né? Então, para quem não sabe, quem não acompanhou, eu fiz uma pesquisa e nessa pesquisa, né, devido a algumas respostas, eu falei, meu Deus, o pessoal tem uma baixa autoestima. Então, assim, as características que eles colocaram ali, o que eles disseram naquela pesquisa, eu falei, nossa, são pessoas, né? E aí eu percebi o quanto era importante falar com essas pessoas para que elas melhorassem, né? Para que elas enxergassem um novo caminho, tá? Essa é a minha proposta. Não é trazer a cura através de uma live, mas que a pessoa possa refletir melhor sobre o que ela tá fazendo da vida dela, sobre o que ela quer para a vida dela, né? Porque, gente, a gente tem essa vida, a gente só vai viver aqui, ó, essa vez, agora. Por que não ser feliz agora? Por que não viver uma vida leve, gostosa agora? Sabe? Por que se preocupar tanto com o que as pessoas vão dizer, com o que os outros vão achar e a gente ficar presa nisso, sabe? Fazendo coisas das quais a gente não gosta, não é legal. Então, assim, ó, autoestima, né? É a pessoa que ela tá de bem com ela mesma, ela tá de bem com a identidade dela. Só que para ter autoestima também, ela precisa conhecer as qualidades que ela tem, sabe? As qualidades que ela possui. Então, ela gosta do que ela vê, então ela tem amor próprio. A pessoa que tem autoestima, ela também tem amor próprio. Tipo, ela não vai fazer coisas que vai ferir ela, que vai tirar a dignidade dela. Por quê? Porque ela realmente, ela sabe o que ela quer, ela vive da forma como ela quer, então não é qualquer coisa que vai ficar bem para ela, e ela vai saber dizer não. Então a pessoa que tem uma alta autoestima, né, ela tem autoconfiança, ela tem qualidades das quais ela confia nas qualidades dela, tá? Então, toda vez que a gente tiver insegurança e a gente achar que não consegue, a gente achar que não pode, a gente também acredita que a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Todo mundo tem um objetivo. Quem não tem objetivo na vida já começa por aí, tem uma baixa autoestima. Porque não acredita que vai alcançar o objetivo. Então, a gente tem que olhar e ver o que realmente a gente quer nessa vida, qual é a proposta, como que eu quero viver minha vida, né? Então, a autoestima, ela tá muito ligada à capacidade que a pessoa acredita que ela tem de conquistar. E tem mais, gente, todo mundo tem autoestima. Todo mundo tem, só precisa ser trabalhada dessa forma, né? Ela permeia todas as relações. Então,
do jeito que eu acredito que eu sou, com a potência que eu tenho, que eu faço, eu vou trazer isso para os meus relacionamentos, entende? E tem uma frase que eu escutei de uma pessoa que eu sigo, muito bacana, que é o Érico Rocha, que ele diz assim, olha só, ele diz que em uma mesa, sempre quando você for a melhor pessoa da mesa, você tá na mesa errada, olha isso. Por quê? Porque ele diz que nós temos sempre que aprender com outras pessoas. Então, quando eu estiver numa mesa sentada ou num grupo de amigos, a mesa é a forma de dizer, e só eu dar, só eu ensinar, só eu falar, tô na mesa errada, entende? Porque mesmo a gente que tem autoestima, a gente tem que estar com pessoas que há uma troca, né? Tudo é equilíbrio de troca. O Bert não fala que as relações se dão pelo dar e receber, esse equilíbrio de troca? Então a gente tem que ver em que tipo de mesa que eu estou, que ciclo de amizades eu estou rodando, para entender se eu também estou tomando o dar e eu estou dando, né? Dar e o receber. Agora, tem pessoas que a gente confunde muito, sabe? Quando a gente fala em autoestima, e olha a diferença, tá? Uma pessoa que tem autoestima, ela não tá muito preocupada com o outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Ela não tá muito preocupada, ela tá preocupada com ela, em fazer, ela sabe das capacidades dela. Agora, tem pessoas que, para fazer isso, elas pisam, elas diminuem outras pessoas. E aí não é autoestima. Então, por isso que tem pessoa que fala assim, eu não gosto dela também, que a autoestima dela lá em cima, porque ela maltrata as pessoas, ela diminui as pessoas. Quando eu estou diminuindo qualquer pessoa que está à minha volta, uma funcionária, uma amiga, uma atendente que está me atendendo, quando eu estou diminuindo as pessoas, é porque eu tenho baixa estima. E a pessoa que tem baixa estima, ela precisa que o outro se sinta menos para que ela se sinta melhor. Então, ela tem uma baixa autoestima. Desculpa, eu falei errado. É que no começo eu até confundi realmente, né? Essa pessoa tem baixa autoestima. Então, não confunda autoestima com baixa autoestima, tá? A pessoa que tem baixa autoestima, então, é uma pessoa que ela dá muito mais do que ela recebe. Sabe as pessoas que tentam agradar todo mundo? Essa pessoa tem baixa autoestima. Ela tenta agradar, ela tenta fazer, ela tenta ser bacana com todo mundo. Então, possivelmente essa pessoa tem dificuldade de dizer não para as outras pessoas, né? Ela não confia nela mesma. Então, quando ela não tem confiança nela, ela acaba confiando na outra pessoa. E se ela confia na outra pessoa, muitas vezes ela aceita migalhas. Ela aceita o pouco que a outra pessoa tem para dar, sabe? É um desequilíbrio de troca. E por quê? Porque ela acredita que a outra pessoa é melhor que ela. Sempre o outro é melhor. Eu nunca sou melhor. Eu nunca posso dar nada de bom. Não! Então, mas isso é quando a pessoa está em baixa autoestima, né? Ela só pensa o tempo todo como ela pode agradar, o que ela pode fazer para agradar. Ela não se sente bem se ela não estiver agradando alguém. Agora, você imagina, né? Porque eu falei ali, a pessoa que tem autoestima, ela não pensa muito o que o outro vai pensar. Ela realmente, ela pensa em algo dela, né? Como ela vai se sentir, né? Ela vai procurar viver uma vida porque ela se conhece bem, e a pessoa de baixa estima não. Ela vai procurar agradar sempre o outro. Quando eu agrado o outro, muitas vezes eu estou me ferindo por dentro. Eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Eu me movo ou dou coisas que eu não gostaria de dar, entende? Por que é tão importante a autoestima? Eu tô brincando aqui, mas é uma realidade. Quem não tem autoestima tá doente. É uma pessoa que realmente ela precisa de ajuda, ela precisa entender. Agora, por que algumas pessoas têm autoestima, né, tão alta e outras têm baixa? Porque, gente, a baixa estima, ela aconteceu quando a gente era criança. Olha lá, vamos voltar lá, né? Tudo quando a gente era pequena, a gente deu significados. E esses significados na infância foi, por exemplo, eu senti que a minha mãe, ela me desvalorizou. E desvalorizar é
você não é boa o suficiente, eu escutei sempre isso. Desvalorizar você não fez mais que a obrigação quando eu faço algo. E sabe que eu lembro um episódio, hoje eu tenho vergonha disso, eu tive filha muito jovem, né? Eu tive filha com 19 anos. Não entendi algumas coisas. E essa minha filha mais velha, a menina é um crânio de inteligente, sabe? E ela estudava numa escola muito boa em São Paulo, muito boa mesmo. E ela mandava só 10, assim, ela estudava sozinha, precisava de ver. E aí uma vez ela tirou nota baixa, ela tirou um 7. E eu olhei, hoje analisando, meu Deus, olha só, a expectativa da mãe é tanta na filha que aquele 7 me doeu tanto que eu falei assim, meu Deus, olha isso, você não faz mais nada na vida, você só estuda, custava tirar um 10 nessa matéria, era história, sabe? E eu mesma, eu odeio história, né? Sempre foi uma matéria que eu nunca fui muito bem. Então, gente, às vezes, hoje eu tenho mais sabedoria, eu vou dizer. Então, hoje a minha filha, que é a do meio, essa filha hoje tem 20 anos, a minha filha do meio tem 12 anos, hoje é totalmente diferente, né? E às vezes a Luana fala, mãe, você não fala pra ela o que você falava pra mim. É experiência, né? Então, hoje eu sei o quanto isso afeta a estima dela, o quanto ela se sentiu desvalorizada, desrespeitada. E aí, pra mudar agora, eu, Ana, não consigo mudar. Ela tem que querer mudar, né? Então, agora os pais erram. Por quê? Porque são seres humanos. Eu erro, a sua mãe errou, você vai errar como pai, como mãe, né? E a gente erra. Então, o significado que aquela criança deu, hoje, sabendo que minha mãe pode errar sim, eu posso dar um novo significado para aquilo, né? A pessoa que tem essa baixa autoestima, possivelmente, quando criança, ela sentiu falta de amor, de carinho, de atenção. Ela se sentiu desrespeitada, maltratada, marquei aqui várias coisas, né? Ela se sentiu cobrada para ser diferente, do tipo assim, não faz assim, menina, isso não pode. Ai, como você é feia, né? Fulana não faz isso. A comparação o tempo todo, às vezes com uma outra irmã minha, às vezes com uma prima. Olha que linda ela, vestidinha, e você não quer calçar sapato. Olha que feia que você é. Então, essa criança, ela significou que ela não é importante, que aquilo que ela pensa não é importante. Quando a criança faz ali uma malcriação, que ela, né, uma birra talvez, e a mãe diz, olha como você é feia, olha que horrível, ninguém tá gostando de você mais. Então, olha só como a gente vai criando lá atrás essa baixa estima, que depois de um tempo eu começo a querer agradar. E aí eu vou querer agradar a mãe, ali, os pais, sim, mas aí eu começo numa busca para querer agradar todo mundo. E aí a gente entra nessa pessoa com muita baixa estima, né? Que é uma pessoa que vai fazer de tudo para agradar o outro, não vai pensar nos sentimentos dela, não vai pensar no que ela tem de bom, de melhor. E eu vou falar aqui, ainda no final da live, 8 tópicos. Eu separei 8 tópicos para melhorar a sua autoestima, tá? Então, essa criança vai fazer o possível para agradar os outros. E aí, quando ela cresce, como vai ser um adulto como? Né? Ela vai ser um adulto que vai ter relações imaturas com o parceiro, imaturas com os amigos. Por quê? Porque essa criança fica presa àquele trauma e ela fica acreditando que ela é menos. Ela sempre acredita que ela nunca consegue, que ela é menos que as outras pessoas. E ela significou isso quando ela era pequena, né? E aí, então, ela vai buscar o que falta nela no parceiro. Então, ela vai buscar um super parceiro. Porque o parceiro, ele vai ter que suprir a necessidade que ela tem, a pessoa de baixa estima. Entende? Então, não só a necessidade de um relacionamento, que é tão linda essa troca de relação. A pessoa que tem muita baixa estima, ela vai tentar agradar uma pessoa que possivelmente tem uma autoestima. E aí, ela vai querer aquilo. E ela vai tentar agradar e querer. Possivelmente é uma relação que não dá certo, porque não tem equilíbrio de troca. Há um desequilíbrio muito grande nessa troca, entende? Quando a gente arruma um parceiro, né,
Que a gente acredita, isso é outra história que depois eu conto, a gente acredita que a gente escolhe o nosso parceiro. Esse equilíbrio entre o dar e o receber, o necessitar é extremamente importante nas relações, mas quando eu peço demais ao meu parceiro, algo que ele não pode me dar, por exemplo, a baixa autoestima, alguém não pode mudar isso para você. Entende? Então, você querer que o parceiro faça isso, tipo, a pessoa vai querer sempre ser elogiada, a pessoa vai se sentir extremamente insegura, tudo que o parceiro falar, ela vai acreditar que é pra ela, porque ela fez, porque ela é errada, porque ela tá torta, enfim, tudo isso. É ou não é? Coloca aqui. É verdade, gente. Então, vamos perceber como está a nossa autoestima e vamos mudar isso, de verdade. Esses 8 tópicos que eu vou falar para você é para realmente a gente mudar algo, né? É para a gente olhar e ver como é gostoso a gente se gostar, né? A gente ter confiança na gente, porque de verdade, nessa caminhada, a gente vai ter vários parceiros de caminhada, tá? Mas nunca os mesmos, a não ser que você case, né? A gente vai trocando de amigos, a gente vai trocando às vezes de parceiro, e aí a gente vai. Então, percebe que é uma caminhada meio que sozinha, né? É o tal do livre-arbítrio que eu tenho. Eu tenho escolhas a fazer, e muitas vezes essas escolhas são inconscientes, né? Tem pergunta? Se alguém tiver pergunta, se tiver alguma dúvida do que eu tô falando, a Andréia me passa. Eu não consigo ler, eu tô sem óculos, mas vamos continuar, tá? É isso mesmo. Então, ter autoestima é extremamente importante, tá bom? E agora eu vou falar para vocês 8 tópicos para melhorar a sua autoestima. Isso é para as pessoas que têm baixa estima, né? E nesses 8 tópicos que eu selecionei aqui, e já passei por eles, tá? Também. O primeiro deles é a autoconhecimento. E esse eu digo sempre para vocês. O autoconhecimento é extremamente importante, gente. As pessoas não dão valor ao autoconhecimento, né? Mas olha só, quando a gente se conhece, a gente entende o que você gosta em você. Isso é autoconhecimento. Você sabe o que você gosta em você? Você gosta do seu jeito? Por exemplo, né? Você se namoraria? Assim, você seria namorada de você? Olha lá, né? Você seria a sua amiga? Você é uma amiga bacana? Você teria você como amiga? Então, vamos lá. Que mais? Você sabe o que te deixa extremamente feliz? Você sabe o que é legal? Você fica bacana? O que te deixa feliz? E o que te deixa triste também é importante saber, tá? Por exemplo, se te deixa feliz, você faz isso que te deixa feliz? Por exemplo, dançar, né? Eu tinha uma pessoa, não vou falar aqui, porque é uma pessoa muito próxima, mas ela era casada e o marido dela não gostava que ela ria alto, que ela dava risada alto. Ele não gostava que ela se soltava e ela era toda... E ela ficou contida. Você acredita? Ela entrou em depressão, porque não era da essência da pessoa. Tem pessoa que é mais extrovertida e tem pessoas que sim, que tudo bem, são mais tímidas, são mais introvertidas. Não tá errado ser tímida, entendeu? E não significa que a pessoa tímida, ela tem baixa autoestima. Ela só é tímida, é uma pessoa que não lida muito bem com as pessoas. Talvez ela faça um trabalho com uma máquina, num computador, né? E enfim, são pessoas extremamente inteligentes também, né? Então, quando eu entendo o que me faz feliz, e eu falei dessa pessoa porque ela não podia dançar, ela não podia rir alto, ela não podia falar alto, falar palavrão, e aí ela foi entrando em depressão, saiu de um casamento depois de 18 anos, ó, arrasada, de verdade, arrasada, como se ela diz assim, ó, eu perdi 18 anos da minha vida, e não é que ela perdeu 18 anos da vida dela, é que realmente ela, naquela, foi se fechando, foi não tendo autoconhecimento, poxa, faz parte de mim, se eu encontrar uma pessoa, se eu tiver um namorado, e ele não me deixar rir alto, sabe? É como se eu fosse perdendo a minha essência, porque eu dou risada muito alta, né? Inclusive eu mesma acordo meu filho.
quando eu chego em casa rindo, né? Então, por quê? Porque eu vou ter que me conter, eu vou ter que me segurar, sabe? Se eu não puder estar no meio de um monte de gente, abraçar, beijar um monte de gente, e se essa pessoa que tá comigo, ela restringir, ela cortar isso, olha como eu vou me sentir. Percebe? É como se, e por que que eu me sujeitaria a isso hoje? Eu, Ana, não me sujeitaria. Eu ia falar pra pessoa, olha, eu sinto muito, não dá, sabe? Essa sou eu. Por quê? Porque eu tenho autoconhecimento, gente. O autoconhecimento, ele te dá poder. O autoconhecimento, ele te dá segurança, ele te dá autoestima, né? Ele faz você entender, muitas vezes você chega no seu propósito, naquilo que você gosta e faz. Então, tudo isso é autoconhecimento. Agora, autoconhecimento também, muitas vezes as pessoas trocam, vamos supor, tá? O corpo, né? A gente começa a gostar do corpo do jeito que ele é. Se eu sou gordinha, eu me gosto gordinha, né? Se eu tenho a coxa grossa, eu gosto da minha coxa grossa. O que acontece muitas vezes é que pra pessoa se sentir bem, ela começa a mudar o corpo inteiro. E daqui a pouco, aquele corpo é um corpo que nem existia mais. De verdade. Você já viu? Aí faz uma plástica aqui, faz uma lipo ali, faz uma coisa aqui, estica aqui, muda lá, corta cá, pinta lá. Gente, daqui a pouco você olha a pessoa, o que era ela já não é mais ela. E aquela pessoa, infelizmente, vou te dizer, ela tem baixa autoestima muito, muito forte. É a pessoa que tenta mudar tudo fora dela, porque não consegue lidar com o que tem dentro dela. Olha isso. Então, esse o primeiro tópico, ela deixa de ser ela mesma, né? Esse primeiro tópico é autoestima. É o primeiro e ele é extremamente forte. Eu bato sempre, gente, busca autoconhecimento, veja o que tá acontecendo, por que você atraiu essa pessoa, o que aconteceu, né? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é para a pessoa se agradar mais. Sabe por quê? A pessoa, quando ela tem baixa autoestima, ela costuma não se agradar, ela agrada todo mundo. Olha essa semana o que aconteceu com uma pessoa, né? Eu tava atendendo ela e ela falava assim: ai, porque eu sempre compro primeiro, eu compro tudo para minha mãe primeiro. Por que que a pessoa faz isso? Eu compro sempre para o outro tem prioridade. Porque inconscientemente, se a mãe dela não tem, ela não se acha merecedora de ter. E isso é sistêmico, tá, gente? Muitas vezes, olhe para sua mãe. Então, se a minha mãe talvez, minha mãe, eu tô falando de mulher porque eu sou mulher, tá? O homem, ele vai olhar o pai, porque ele vai se identificar com o masculino. Então, por isso eu tô falando da mãe nesse momento. Eu olho para minha mãe, se a minha mãe não se cuida, é mal cuidada, se ela não arruma o cabelo, se a minha mãe, eu vejo ela tá sempre lá bagaçada em casa, de chinelo, de, sei lá, toda desarrumada. E aí, quando eu vou me arrumar, olha isso, eu acredito que eu não posso ser melhor que a minha mãe. É um sentimento de eu não posso ser melhor que ela. Então, eu não vou querer me arrumar, eu não vou querer ficar mais bonita que a minha mãe. Se eu quiser isso, muitas vezes é por vingança, de dizer, olha, você não fez, eu vou e faço. Olha, você... E aí a gente vê esses filhos totalmente diferentes da mãe. Então, há uma certa vingancinha e a pessoa sofre com isso. Agora, por que que você acredita que você não merece tal coisa, tá? Então, quando a gente não se agrada, quando a gente não se cuida, vamos dar uma olhada no que tem por trás disso. Por que que eu não tô me cuidando? Ou por que que eu acredito que não é bom eu me agradar? Então, eu me senti importante. Você já se sentiu importante para alguém? Olha que gostoso que é. Você já, tipo, tá assim... não que você precisa, uma coisa é você precisar de comprar roupa, outra coisa é você ir e comprar para um agrado seu, se agradar mesmo, sabe? Eu vou comprar essa roupa que eu não compraria, mas porque eu gostei muito, eu vou me agradar com isso, né? O que a gente pode fazer? Tomar um banho mais gostoso, um dia que eu tô cansada. Então assim, hoje eu mereço esse banho mais demorado. Tô falando pra você fazer sempre um banho demorado, mas tem um dia que você quer passar aqueles cremes que esfolia a pele, né? Você quer passar aquele creme no rosto, tal. Você quer dar uma lavada melhor, sabe? Tem vezes que eu demoro no banho e falo, não, o meu cabelo merecia, né? Olha que gostoso que é a gente praticar esse gostar da gente, esse se agradar, esse se mimar, entende? Porque daí eu não coloco no outro a responsabilidade de mimar. Ninguém precisa me mimar, olha isso.
Se alguém me mimar, se alguém me tratar com carinho, é bom, eu gosto, sabe? É um carinho da pessoa, não que ela seja obrigada a fazer isso por mim. Olha como muda toda a relação, entende? Porque eu mesmo faço por mim. Aqui eu coloquei assim, ó, vai no cabeleireiro, gente, vai, arruma o cabelo, vai lá na Belite, as meninas da Belite são ótimas. Sabe o que que eu fiz? Eu vou contar pra vocês. Eu fui fazer o cabelo em casa, porque era mais rápido, porque o cara ia lá num dia de domingo, né, e eu não tinha muito tempo. Gente, é horrível. Ele foi fazer as mechas no meu cabelo. Primeiro, o cabelo ficou todo amarelo, ficou todo esquisito. E daí, você tem que lavar no chuveiro, então quer dizer, você tem que tomar banho, você tem que virar a cabeça, você tem que não sei o quê. A criança ali, não é um cuidado consigo mesmo, né? É diferente de você ir num salão, sabe? Você vai no salão, tem aquele momento é pra você. Sem contar a conversa que rola ali é uma conversa gostosa pra você. Então, se dê isso de presente de vez em quando. Tem gente que faz as unhas em casa, ó, eu nem fiz essa semana. Tem gente que faz as unhas em casa. Uma vez, vai no salão fazer as unhas. Sabe, é gostoso, alguém tá fazendo por você ali, você se sente importante, você sente que você merece aquilo. Olha como é gostoso, né? A gente fazer coisa por nós mesmos, isso é muito bom. Então, o segundo tópico é se agrade mais. Terceiro, que é esse que eu comecei falando, para de pensar o que os outros vão pensar. Gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Para de pensar o que os outros vão pensar. Sabe por quê? Porque senão você trava. Tipo assim, ó, eu não vou fazer isso, porque... E se o fulano achar que isso é ruim? E me achar... E se ele me achar negligente? Então eu não vou fazer. Ah, e se achar que eu sou metida, que eu não consigo isso? Ah, então melhor eu não fazer, sabe? E aí, eu já passei por isso, sabe? Ai, não vou gravar. Por que você não vai gravar? Ai, as pessoas vão achar isso. Pode achar que eu quero me aparecer. Pode achar não sei o quê. Ai, pra eu começar a gravar, gente, demorou, hein? Ó, por quê? Porque a gente tem medo do que os outros vão pensar. Agora, tem algo que eu vou dizer pra você e é um segredinho, tá? Esse outro aí é quem? Quem é o outro? Você já parou pra pensar? Quando a gente fala assim, ó, ah, eu não vou fazer isso, que os outros vão pensar de mim. Ah, eu não vou usar roupa curta. Eu não vou usar roupa curta. Vão pensar que eu sou da vida. Ah, eu não vou usar batom vermelho. Não usa batom vermelho que você parece... Tá. Não usa batom vermelho, não dá, sabe? Ah, então, quando eu começo a fazer isso, se a gente parar pra analisar, esses outros, aí você se pergunta, quem são esses outros? Ah, os outros, que outros? Os outros quem? Quem? Nome? Pessoa? E aí a gente começa a perceber que esses outros são o nosso sistema. A gente começa a perceber que a gente está na crença. Porque a minha mãe disse, não usa roupa curta, menina direita não usa roupa curta, então hoje eu não consigo usar e eu vou dizer, o que os outros vão dizer? Quem que vai dizer? A minha mãe? Eu não sou aprovada pela minha mãe, pelo meu pai em usar aquela roupa curta? A mãe vai dizer, não passa batom vermelho, isso daí parece de mulher da vida, esse batom, não pode, usa uma coisa mais leve, mais suave. Quem? Quem é os outros? De novo, dentro de casa. Então, aquilo que eu signifiquei do meu sistema, que é errado para mim, eu vou dizer que é os outros. E esses outros estão ali dentro de casa, né? É aqui, ó, meu sistema. Então, no meu sistema, engraçado que eu dei um curso e nesse curso de 9 dias, né, tinha uma menina lá, ela se arrumava bastante, sabe? Ela era toda... Sabe aquelas pessoas que se arrumam, se produz pra sair, você vê aquele make bonito, assim, eu falei, nossa, 9 dias, né? Fechada que nem precisa de tanto, né? Porque daqui a pouco é ranho em cima de ranho, choro, e gente, meu Deus. Já no quarto dia já não tá ninguém mais maquiada, mas enfim... E aí ela falava muito de sexo, ela falava muito abertamente de sexo, era bacana, sabe? Só que ela não se importava, ela não tava nem aí, eu fiz com isso, aconteceu aquilo, totalmente aberta. E aí quando a gente foi abrir uma constelação dela, a gente viu que no sistema dela, a avó dela era dona de cabaré. Então a avó dela tinha lá as meninas, né, que ela servia, os fazendeiros, enfim. E aí, nisso,
a gente começou a entender por que a mulher tem que estar sempre bem vestida, não se importar, o sexo é falado abertamente, os palavrões são falados abertamente. Então percebe que é muito, o que os outros vão pensar é muito sistêmico, tá muito ali dentro do que me ensinaram que é bom e me ensinaram que é ruim. Então isso também a gente precisa trabalhar as crenças. Quais são as crenças que me prendem? Quais são as crenças que me seguram, gente? Para isso requer autoconhecimento também. Por que que eu não usaria? Por que que eu não faria? Por que eu não cresceria? Por que eu não compraria? Porque os outros vão dizer, e esses outros são os meus parentes, né? Tem mais dessas se os outros vão dizer. Por quê? Se eu fui criada dessa forma, por exemplo, não fala de sexo. Na minha casa é proibido falar de sexo, é um tabu falar de sexo. E aí eu vejo alguém falando abertamente, porque eu saí com fulano, eu saí com ciclano, e foi desse jeito, e foi gostoso assim, foi assado. E daí eu olho e julgo, falando, nossa, que mulher sem vergonha, que descarada. Então eu começo a julgar ela. Quando eu julgo, eu acredito que as pessoas vão fazer isso comigo. Então, se você tem medo do julgamento dos outros, possivelmente você está julgando, você está olhando, você está falando mal do outro. Por isso você tem tanto medo que as pessoas falem mal de você. E por que eu tô dizendo isso, gente? Para vocês despertarem, para vocês acordar. Sabe, o que o outro faz não me importa. Logo, se o que o outro faz não me importa, o que eu faço não importa aos outros. Não faz sentido? Então, eu vou fazer, porque ninguém tá se importando comigo, porque logo eu não tenho tempo para me importar com os outros, com a vida que eles levam, se saiu com um, se saiu com dois, se saiu com três ao mesmo tempo, saiu com homem, se saiu com mulher, eu não me importo. Então, eu também não me importo que as pessoas falam de mim, certo? Isso é bem forte. Essa é a terceira, para de pensar que os outros vão pensar de você. E a quarta é, pare de se comparar com o outro. Sabe o que a gente faz? Eu também já fiz muito disso, tá? Não sou santa não, ó. O que a gente faz? A gente começa a dizer assim, se fulano fez X stories, fez 20 stories. Eu fiz 10. Tá ruim. Aí eu olho lá, ciclano tem 100 mil seguidores. Que droga, eu tenho só tanto seguidor. Então, olha nessa comparação. Toda vez que a gente se compara com alguém, eu vou numa constelação, eu olho e falo assim, uau, fulano fez X constelação maravilhosa. Fala, a minha tá bem reba, a minha tá bem ruim. Por quê? Porque não existem pessoas iguais em nenhum sentido, em nada tem comparação. A gente só compara quando duas coisas são praticamente iguais, você concorda? Então, se não existe pessoas igual eu, como que eu tenho coragem de me comparar com outra pessoa? Por quê? A vivência foi diferente, nasceu de pais diferentes, o sistema é diferente, ela tem um jeito diferente, ela tem uma voz diferente, ela tem tudo diferente. Então, por que eu tô me comparando com a pessoa? Só porque eu fiz um curso que é o mesmo do dela? Só porque eu fiz, eu estudei, olha que interessante, hein? Eu estudei na mesma escola que ela estudou? E daí eu já acho que a gente é igual, que merece uma comparação? Por favor, gente, não! Sabe, toda vez que você for se comparar com alguém, você vai se frustrar, vai ficar com baixa autoestima, certo? Vai ficar lá embaixo porque não tem comparação. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém cabe comparar com ninguém. Cada um vai ter o seu jeito. Agora, o autoconhecimento sim, porque quando você tem autoconhecimento, você não compara. Você não precisa comparar, porque você vai entender o que você tem de melhor. E será que o que você tem de melhor, a outra pessoa que você está se comparando tem de melhor? Qual o ponto positivo da outra pessoa e qual o seu ponto positivo? Agora, se eu ficar focada no ponto positivo da outra pessoa, fulano faz isso, fulano faz aquilo, eu não faço pra mim. Eu acredito que eu nunca vou chegar. Gente, por favor, né? Conheça os seus dons, as suas capacidades. Está na Bíblia. Deus deu dom para todo mundo, tá? A gente aqui não usa, né? Então, pare de se comparar com o outro. Eu coloquei aqui, a comparação, ela é sempre frustrante, ela é sempre injusta se comparar com o outro. Vocês concordam comigo? Coloca aí. Também, se não concorda, também. Se não concorda, não tem problema, né? Foi o que eu fiz para vocês. Agora, tem pessoas de baixa estima que é
4, 5. Quinto tópico, tá? Que vive do passado. Vocês conhecem pessoas que vivem do passado? Então, por exemplo, essa pessoa que eu falei do casamento. Ai, sabe o que é? Ai, eu fui uma idiota mesmo. Nossa, aquele casamento me magoou muito. Eu sofri muito. Deixei de ser quem eu era, né? Perdi oportunidades na vida. Tá bom, você já saiu do casamento, acabou o casamento. E agora? Você vai continuar vivendo dentro do casamento? Agora você vai continuar se punindo porque você levou um casamento ruim, teve um casamento ruim, que você julga ruim, né? Porque o Bert diz, num casamento, principalmente nesses que há conflito, você sempre aprende, você sempre cresce com uma relação. Então, nesse casamento ruim, você vai continuar vivendo do passado? Se você continuar vivendo do passado. E tem mais, a pessoa viver do passado, também ela diz, porque a minha infância foi assim. Porque a minha infância eu tive muita dificuldade, meus pais brigavam muito dentro de casa. Se você não crescer, se você não sair também desse lugar infantil, você nunca vai mudar, criatura. Você nunca vai querer algo melhor para você. Para de viver do passado, tanto bom quanto ruim, porque tem a parte boa também. Sabe, as pessoas falam assim, aquele emprego foi o emprego da minha vida, nunca mais eu encontrei um emprego como aquele. Tipo, eu ganhei X naquele emprego, eu fui uma gerente de negócios naquele emprego e agora nunca mais eu consegui me reerguer. Sabe por quê? Você tá presa naquele emprego que não é mais seu. A verdade é essa. Então, minha filha, saia desse emprego aqui no seu inconsciente, né? Deixe esse emprego para você poder arrumar outro. Porque enquanto você está se lamentando por aquele trabalho que foi, trabalho, emprego, ou o jeito que você era, ou a vida que você tinha, por exemplo, um casamento, né? Tem gente que tem aquele casamento, de princesa, daí o cara traiu. Daí o cara foi embora com outra, aí a pessoa vive ainda naquele casamento. Porque quando eu era casada, porque quando eu tinha dinheiro, porque quando... A falência também, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, né? E depois veio e faliu a empresa, faliu os negócios, aí começa, né? Porque quando eu tinha dinheiro... Se você não sair disso, se você não falir aqui internamente, você nunca vai reerguer novamente. Entende? Então, a gente tem que perceber que aquele ciclo acabou pra gente começar um novo ciclo. Então, para de viver do passado. De verdade, passado já foi. Quem vive de passado é museu. Você não é museu, você é pessoa, tá? Aí vem o sexto tópico, que é saia de perto de pessoas que te diminuem. Troque seu ciclo de amizades, sabe? Tem pessoas que de verdade, você vai conversar com a pessoa, de 5 palavras que ela fala, 4 ela tá reclamando. É ou não é? E aí as pessoas começam a reclamar, falam coisas chatas, reclama do governo, reclama do emprego, reclama do Covid, reclama... Por favor, o que agrega você ter uma pessoa que fica falando mal o tempo todo de tudo? O que te agrega? De novo, sabe? Se não há uma troca bacana, e aí tem que ver, por que eu fico perto de pessoas que têm baixa autoestima? Muitas vezes eu fico perto de pessoas que têm baixa autoestima porque eu também tenho. Só que aí é mais fácil diminuir o outro para eu me sentir melhor, para eu me sentir grande, né? Para eu achar que eu sou alguma coisa. Não! Eu tenho que estar perto de pessoas que me agregam, pessoas que dão valor. E o que é dar valor? Pessoas que falam de pessoas. Não é legal. Sabe por quê? O que você perdeu uma tarde para falar de outra pessoa, que a pessoa fez de ruim, que a pessoa fez disso, você vai perder uma tarde falando de pessoas e isso vai agregar o que na sua vida? Tipo, o Lula foi preso. Tá, e aí? O Lula foi solto. E? O governo. E? Sabe? Então, gente, mude o ciclo de amizade. Tenha amizades e pessoas que sempre dizem algo bacana, que sempre te ensinam algo, né? É um equilíbrio. Uma hora essa pessoa vai precisar também. Você vai estar ali para dizer algo a ela. Mas procure pessoas de autoestima. Procure pessoas que você pode contar algo e a pessoa te dá, sugerir alguma coisa. Pensar de uma forma diferente. Quantas vezes eu chego, converso com uma pessoa, daí eu falo... eu não tinha pensado sobre isso, né? Tudo bem, gente. Eu vivo no meio de terapeuta, sabe? Então, assim, se eu tenho um problema, eu converso ali, é um terapeuta. Eu converso aqui, é um terapeuta. Tudo terapeuta. Então...
eu sei que eu tenho essa riqueza de informação, porque daí eu olho, o terapeuta me fala e eu falo, faz todo sentido, é verdade, você tem razão, né? Agora, se eu fico perto de pessoas com baixa estima, alguém escreveu ali, suga minha energia, né? Então, você que tem baixa autoestima, mude seu ciclo de amizades, tenham amizades alegres, pessoas que te deem valor, pessoas que digam algo bacana pra você. Esta é a 7ª dica. 7ª, tenha várias fontes de prazer. Ui, não é só no sexo. Não, tô brincando. Mas às vezes a gente sente muito prazer em namorar uma pessoa, né? A gente tem um namorado, é bacana, é gostoso. Então, eu tenho prazer em ter um namorado. Eu tenho prazer em trabalhar. Eu amo trabalhar, gente. Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu tenho prazer em dançar, eu tenho prazer em malhar, eu tenho prazer em fazer academia, lutar boxe, né? O que você tem prazer? Qual é o seu prazer? Aumente a quantidade. Sabe, a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só? Por exemplo, eu tenho prazer em trabalhar, então eu só trabalho, só trabalho, só trabalho. Uma vez acontece um perrengue no meu trabalho, qual outro prazer eu tenho? Não tenho outro prazer. Então, eu tenho prazer de tomar café com as amigas. Eu gosto, sabe? Tem um momento que é legal, a gente se reúne, bate papo, troca uma ideia. Então, tenha várias fontes de prazer, né? Tenha várias coisinhas que é gostosa pra você, porque um dia que você não estiver legal, às vezes você fala assim, quer saber? Hoje eu vou tomar um café com fulana. Quer saber? Hoje eu vou fazer isso, né? A academia fechou na pandemia, não tem academia. Era a sua única fonte de prazer. E aí? Você faz o quê? Né? E aí? O sexo acabou, esse namorado foi embora. E aí? Você faz o quê? Né? Então, tenha várias fontes de prazer, é bacana, sabe? Procure o que realmente eu gosto. E a 8ª, não menos importante, totalmente sistêmica, busque o equilíbrio de troca. De verdade, gente, faz toda a diferença na sua vida. Olhe se realmente está havendo uma troca justa com o seu funcionário, com o seu parceiro, parceira, com os seus filhos. Observe esse equilíbrio de troca entre o dar e o receber, tá? Perceba se você não tá dando demais e aí você tá estragando uma relação. A pessoa de baixa estima, como eu falei, ela vai procurar dar demais. Ela vai procurar fazer sempre pelo outro, sempre pelo outro. O que vai acontecer? O outro vai se sentindo devedor, devedor, devedor. Daqui a pouco, quem foge da relação? Aquele que se sente devedor, ele sai da relação. Então, busque esse equilíbrio de troca. Busque, realmente, perceba se você não está dando mais ou se você não está dando a menos, né? A pessoa faz por você e você nem tenta retribuir, porque retribuir é bacana, né? Às vezes eu falo, eu não tive chance de retribuir. Não, você não quis. Então, faça algo pelo outro também, porque a gente se sente muito bem fazendo algo pelo outro. Certo? Teve perguntas, Andréia? Durante? Alguém só perguntou por que é tão difícil olhar a nossa própria autoestima. Por que é tão difícil olhar a nossa própria autoestima? Gente, realmente é difícil. A gente tá acostumado, vamos lá, de criança, a gente tá acostumado a mãe sempre dizer, eu digo a mãe que a mãe tá em casa com as crianças, tá? O pai também, né? Tipo assim, não faz isso pro outro, empresta pro outro o seu brinquedo, né? É feio você fazer assim na frente dos outros. Então, a gente não tá acostumado, nem educado, a se olhar, a se entender, a sua mãe parar e dizer assim, o que você realmente quer? Percebe que as escolhas começam de pequenininho. Então, para eu saber o que eu quero, eu preciso ver o que é melhor para mim, o que é mais gostoso para mim. Então, é difícil, né, olhar. E tem mais, assim, nesse olhar, eu não necessariamente tenho que olhar... é difícil, sabe, a gente olhar para as nossas coisas, mas quando a gente enxerga alguém que faz algo que é ruim para mim, né, eu posso ver que ele tem aquilo que eu não trabalhei em mim. Por exemplo, eu olho uma pessoa e eu acho ela muito machista. Machista, nojento, ai que raiva. Olha, eu não quero nem perto daquela pessoa. Por quê? Porque eu sou machista.
E aí eu não quero olhar para o meu machismo. Agora, eu parar, entender onde eu sou machista, por que eu sou machista, o que acontece que aquela pessoa me toca daquele jeito, faz isso comigo. Olho para uma pessoa e falo assim, Deus me livre daquela pessoa. Meu Deus, uma pessoa arrogante, uma pessoa que não liga para o que os outros falam. Por quê? Por que eu tô... Quando eu olho para o outro e consigo enxergar e julgar, eu tenho muito daquilo. Aquilo me incomoda, certo? Então, uma dica desse autoconhecimento é perguntar sempre por quê. Por que que eu me incomodo? Eu não tenho que agradar todo mundo, eu não tenho que ser amigo de todo mundo. Mas por que que eu me incomodo pelo fato da pessoa fazer X? Por que isso me incomoda tanto? Então, eu percebo que eu tenho isso bem escondidinho dentro de mim. Alguém perguntando se a autoestima ela pode oscilar entre altos e baixos ou se isso já é uma constatação de baixa autoestima. Ai, não confunda, gente. Eu posso ficar triste? Uma pessoa que tem a autoestima, ela pode se sentir triste? Ela pode, né? Ela pode passar por uns perrengues da vida? Ela pode. Não significa que ela tá em baixa autoestima, não. Né? A baixa autoestima é uma característica que a pessoa ela tem um padrão, ela vai fazer isso em diversas áreas da vida, entende? Não é só numa área, eu tenho problema com meu irmão, eu tenho um problema com meu irmão, então eu tenho baixa autoestima? Não, eu tenho um problema com meu irmão, é diferente, tá? Então, não é que oscila. A pessoa que tem autoestima, ela vai ter em todo lugar. Tudo que ela vai fazer com autoestima. A pessoa acorda alegre, acorda gritando, acorda brincando. Mas vai ter um dia que talvez ela fala, tô cansada, hoje não tava afim de acordar. Mas não necessariamente ela tá de baixa autoestima, né? Tem mais perguntinhas ou não? Não, era isso? Aqui, mais uma. Posso ter autoestima alta em determinada parte da vida e em outra parte pareço ter alta estima ou autoestima? Então, é o que eu falei agora, né? Às vezes eu tenho a baixa estima, não é baixa estima, mas eu tenho um perrengue com meu irmão. Isso não é baixa estima, sabe? É algo que eu não consegui resolver ainda. A autoestima é um padrão. Se eu tenho autoestima no meu trabalho, eu tenho dentro de casa, eu tenho com os meus amigos, eu tenho na escola, eu tenho no curso que eu faço, é um padrão isso. Se eu tenho baixa estima, também é um padrão. Eu vou ter no trabalho, eu vou ter na escola, eu vou ter na igreja, eu vou ter em todo lugar. Então é um padrão, entende? Quando você vira essa chavinha, Ana, que eu viro essa chavinha? Quando você tem autoconhecimento, autorresponsabilidade, e aí você é dona de você. Seja dona do seu destino, seja dona daquilo que você quer para sua vida. Tem gente que a gente pergunta, tá, e o que você quer para esse ano? Eu não sei. Tá, e o que você gostaria de fazer? Eu não sei. Então, se você não tem nenhum lugar para isso, se você não quer chegar em nenhum lugar, tá certo sim, você vai ficar parada, estagnada, porque você vai aonde? Você vai fazer o quê? Gente, tenha pelo menos, um pouquinho, sabe, daquele medo de fazer algo novo. Isso é gostoso, sabe? Eu tenho medo, e aí eu vou fazer, e o que os outros vão achar? E aí, isso, você cresce cada vez mais, porque você vai ter que mudar muitas coisas, você vai ter que aprender muitas coisas, né? E nós estamos nos reinventando totalmente. Então, assim, nós vamos liberar 3 aulas que eu já falei na última live. E essas aulas são inteiramente gratuitas. Você não vai pagar nada por essas 3 aulas. E nessas aulas, olha que interessante, a gente vai olhar para alguns traumas. É a aula mesmo, sabe? Onde eu vou ensinar você a olhar para esses traumas. A gente vai olhar para dores infantis, né? Como eu fiquei parada em certas dores infantis? Nessa aula eu vou falar crenças, adoro falar de crenças, adoro diminuir crenças, trocar crenças de crenças limitantes para crenças positivas, crenças que te impulsionam, né? Eu tenho uma crença fortinha. Você já se inscreveu, Paty? Eu tenho uma crença forte e aí quando eu falo, sabe, tinha uma pessoa que toda vez que eu baixava a cabeça eu falava, meu Deus, será? A pessoa dizia a minha frase que é, eu sempre consigo tudo que eu quero, eu sempre consigo tudo que eu quero, não vai ter jeito. Se não for agora, vai ser depois, eu sempre consigo tudo que eu quero. Então, sempre quando eu tava de baixa, assim, a pessoa chegava e falava assim, Ana, lembra, você sempre consegue tudo que você quer.
É mesmo, eu sempre consigo tudo que eu quero. Então, olha que interessante, a própria pessoa já te conhece, ela sabe que você é persistente, que você vai atrás, né? Então, sim, é um padrão. E aí eu vou pedir para vocês, quem quiser participar dessas aulas, ela não será aberta, serão aulas fechadas, tem que se inscrever, tá? A Paty ali já falou que já se inscreveu. Eu quero! Sim! Para quem não se inscreveu ainda, tem que entrar na minha biografia aqui no Insta, tá lá o link, gente. A gente vai liberar outros links também no Face depois, né? Mas agora tá no link, tá na bio. Entra lá na biografia da Ana, lá em cima tem um linkzinho, você clicou, vai pedir seu e-mail. Nome e e-mail, só. Nome e e-mail e depois vai para você na plataforma essas aulas e você vai assistir uma por dia, vai ser no dia 28, 29 e 30 de julho, certo? Tem mais uma perguntinha. E eu vou ficar extremamente feliz de ver uma galera lá nessas aulas. Vamos lá. Alguém está perguntando se a autoestima em demasia não é prejudicial, causando um individualismo ou egoísmo extremo. Então, aí vai de novo, crença. Porque quando a gente tem autoestima, o que a mãe fala? O que falam pra gente? Ai, você é egoísta, você só pensa em você. Você sabe que poderia ser mesmo a gente pensar na gente? Porque assim, ó, quando eu penso em mim e não fere ninguém, não tá ferindo, tem uma... A gente tem que olhar ecologicamente, sabe? Porque assim, ó, se eu penso em mim, mas isso não tá ferindo ninguém, ótimo, maravilha, eu continuo. Isso não é egoísmo. Egoísmo é quando eu penso em mim, faço por mim e diminuo o outro. E o outro vai ter consequência porque eu quero alguma coisa. Agora, o outro não tem consequência. Vamos supor, eu penso em mim, eu gosto de mim e eu faço algo, né? Vendo uma aula, vendo um curso. Quer dizer, eu tô denigrindo, atrapalhando o outro, fazendo algo que vai diminuir o outro? Não, eu tô fazendo por mim. Estou fazendo pelas pessoas que me seguem, que me acompanham. Olha a diferença. Agora, eu entro lá no perfil do outro, como eu já vi, entro lá no grupo do outro e começo a divulgar meu trabalho. O que é isso? Sabe? Porque eu acho uma falta de respeito a pessoa entrar num grupo. Tem um grupo de constelação lá do meu professor. Aí entra alguém lá e fala assim, gente, comecei a dar esse curso, comecei a fazer... Isso sim, por quê? Porque aqueles alunos é daquele grupo, quem formou aquele grupo foi aquele professor. Então, olha só, eu não preciso dos clientes daquela pessoa para mim, eu preciso arrumar aqueles que eu conquistei, que se afinizam comigo, né? O universo é aberto, não tem concorrência é algo que a gente cria na nossa cabeça, não existe alguém vai roubar meu cliente, entende? Existe, tem gente que gosta de mim e tem gente que gosta dele, e tudo bem. Tem uma que eu acho que você já falou, mas quando criança tinha autoestima elevada na questão dos estudos, mas me achava feia e me sentia com baixa estima quando saía do âmbito escolar, isso pode? Pode a gente colocar a ficha num lugar só. Lembra que eu falei assim, tenha várias fontes de prazer? Então, eu sou muito estudiosa, daí eu começo a colocar todas as minhas fichas no estudo, né? E aí eu não olho a outra parte, tipo, como eu sou bonita. Gente, belezas, né? A gente cria também, que é uma crença, um padrão de beleza. Aí naquele padrão, a gente realmente acredita que aquele jeito é bonita, se é bonita. Não, existem várias formas, vários jeitos, várias formas de beleza. Inclusive a beleza mesmo, ela é interna, sabe? Eu acho que quando a pessoa é bonita, ela é bonita por dentro, ela tem coisas boas a dizer. A gente olha a pessoa e a gente fala assim, meu Deus, que pessoa linda. Mas uma pessoa que olha de longe, a pessoa fala assim, nossa, ela é feia pra caramba, Ana. Não, você não conversou com ela 2 minutos, você vai ver que ela é linda. Olha como a beleza está associada. Aqui é o padrão, o rosto, o cabelo, o jeito que tá. Não, gente, tem pessoas lindíssimas, lindíssimas. E que a gente não enxerga ela feia de forma alguma. É ou não é? Né? Você conversa, tem minha amiga, a Betinha. Gente, pra quem conhece a Betinha, se você conversar com ela 5 minutos, você vai dizer, gente, ela é linda, ela é maravilhosa. Não que ela seja feia, ela é bonita realmente. Mas é uma pessoa querida, é uma pessoa que tá sempre te agregando, tá sempre te dando um doce nas palavras dela. Autoestima é pai ou mãe? Ai, me apertou, meu Deus do céu! Autoestima é pai ou mãe? Eu acho que mãe, de novo.
Acho, deixa eu pensar. Porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela se sente insegura e a segurança total vem da mãe. Então, aquela que a criança quer se parecer porque saiu da barriga dela, logo eu vim desse ser, é a mãe que diz sim, você tá aprovada, você é boa o suficiente. Tem uma amiga que a mãe dela dizia pra ela assim, porque ela arrumava a casa devagar: ah, você não é minha filha? Olha como você é lenta pra fazer o serviço. Você não arruma as coisas como eu arrumo. Você não faz como eu faço. Não é minha filha. Como você acha que essa criança se sentiu? E depois, quando cresce? E agora? E hoje? Mas sou eu. E hoje, Andréia? Como que é? Hoje ela faz as coisas ligeirinho, que você vê, a hora que você vê, já fez. Daí vai dizer que ela não faz isso pela mãe. Vai contar. E vai dizer que ela é lerda, pra você ver como ela se sente ofendida. A mãe dela ensinou, né? Ela tem que fazer rápido. Ela tem que fazer rápido e perfeito e do jeito que a mãe dela faz. Então, de novo, voltamos da estaca mãe. Certo, gente? Adorei essa live com vocês. De verdade, gente. Foi muito bom estar com vocês. Como a gente falta 5 minutinhos para encerrar, então eu vou encerrar agora. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo esse tempo. A live vai ficar gravada. Também a gente vai liberar no Facebook ou no meu canal, né? A gente vai liberar no canal. Se inscreva lá no meu canal, gente. Dá essa forcinha, vai, para eu ficar com a minha autoestima bem elevada. Eu também, que boto um videozinho tão bonitinho. A Andréia, que põe um feed tão bonito. Vai, gente, se inscreve lá, não custa nada. Tá bom, gente? Uma boa noite pra vocês. Então, um beijo. Tchau.